bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Hoje eu tô aqui com uma mesa cheia de Mulheres UOL, como todos os dias eu tenho esse privilégio, pelo menos em dias de gravação. E a gente trouxe algumas histórias e experiências, a Paty aqui para ajudar nessa mediação e como host de perguntas, para falar sobre um tema que quem ouvir pode julgar ele a primeira vez, mas quando entender e ouvir essas histórias, vai poder realmente entender o porquê que a gente trouxe gravidez inesperada e reinvenção, que eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem uma situação que eu acho que uma gravidez não dá para chamar de problema e de repente tem uma virada ali e reinventa a vida e com certeza ela muda 360 para acolher um bebê. A gente está aqui com a Paty, Obrigada. Que é mãe da Lívia, de 7 anos. Todas somos mães. E ela é psicóloga e ela tem um nicho de atender mães e filhos. Então, acho que ela vai agregar muito aqui na nossa mesa. A Jaque, mãe do Arthur, de 7 anos. Ela teve o Arthur com 21. Levou aí a gestação junto com a maternidade, né? No final da faculdade. Fez a prova da OAB ontem e passou. Glória a Deus. Uhul! E tá aqui para contar um pouquinho da sua história. E a Fran, maravilhosa, que eu conheci pessoalmente. Ela me contou toda a história dela. Em 10 minutos? Em 10 minutos, objetiva, como nós somos, né, mulheres? Vão direto ao ponto. E me mandou uma mensagem, porque eu não tinha pensado nela, mas a história dela é super de gravidez inesperada. Queria começar com a Jaque, então, abrindo aí o tema da mesa, falar um pouquinho da tua história, Jaque, principalmente para essa mulher que está ouvindo a gente. O que foi? O que é gravidez inesperada, né? No começo eu já falei isso para vocês, né? Que a gente talvez seria um pouco julgada por esse tema, porque assim, como assim inesperada, né? Transando, você sabe tá que na você... chuva para se molhar, Exatamente, né? é essa frase, né? Mas eu acho que o que a gente quer trazer é além disso, né? Sim. No meu caso, então, eu sempre quis ser mãe, né? Desde pequenininha sempre foi um sonho meu, mas a gente tem aquela ideia de que tudo tem que ter um momento certo, tudo tem que estar tudo planejadinho. E quando eu estava na faculdade, isso nem passava pela minha cabeça. Eu estava no 8º semestre, mais ou menos. A minha intenção era terminar a faculdade, estudar para OAB, estudar para concurso, fazer qualquer coisa nesse sentido. Aquele plano. Aquele plano. Eu tinha terminado um relacionamento há pouco tempo. E aí, naquela de, curtir a solteirice, né? Quando eu vi, estava grávida. E aí, a minha mãe descobriu antes de mim, né? Ela olhava para mim e dizia, você tá grávida? Você tá grávida? Eu falei, não, eu não tô. Porque eu não esperava, realmente. Eu tinha tomado a pílula no dia seguinte. Pílula no dia seguinte, gente, olha, nem sempre nem sempre ela faz o que tem que fazer, né? Sim. Tudo, né? Nada. É por isso que quando a gente fala em preconceito, como assim inesperada? Nenhum método ele é 100%, né? Nem a camisinha, nem o anticoncepcional, nem nada. Sempre vai ter alguma chance de acontecer. Uhum. Quando isso aconteceu e eu olhei ali aquele resultado, pensei, vou desistir da faculdade, vou acabar com o direito, não preciso mais disso, vou ter que trabalhar, vou ter que sustentar meu filho. E comecei a me sabotar bastante nesse sentido, assim, profissional. A minha mãe me apoiou muito, não me deixou desistir da faculdade, pediu para que eu continuasse. Me deu todo o apoio emocional, que foi muito importante também. Eu sempre tive muito... A gente tem medo, né? A própria mulher tem preconceito com o que os outros vão pensar, né? Quando você se coloca nessa situação assim. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Não era um namorado, não era ninguém sério, era assim, sozinha, me vi sozinha, grávida. Uhum. E ele soube? Sim, eu liguei para contar. Ficou apavorado. Disse, tem certeza? Eu falei, não, tô aqui, né, passando um trote, assim, eu não tenho certeza. Claro não era que tinha. 1º de abril. Não, Então, eu sabia, porque era a única pessoa que eu tinha me relacionado. E teve algum momento que tu pensou em não prosseguir com a gravidez? Não. Inclusive, recebi propostas, não dele, não do pai, mas recebi propostas de amigas que ficaram apavoradas com a situação. Era muito recente, eu descobri com 4 semanas, porque eu sabia exatamente quando eu tinha me relacionado com ele, então fazia 4 semanas. Recebi várias propostas, mas tem remédio, tem isso, tem aquilo, vamos dar um jeito. Eu falei, não, nunca passou pela minha cabeça. Eu pensei, agora eu vou ter que me respirar e reorganizar minha vida aqui. A partir disso, eu sempre falo assim, eu não posso julgar as outras mulheres, porque eu tive a minha mãe como um apoio para mim,
que eu não sei se todo mundo teria, né? Inclusive, dentro da própria casa, às vezes a mulher sofre muito preconceito. É mandada embora de casa, enfim, isso não é coisa de antigamente, às vezes ainda acontece, né? É mandada para fora de casa, ou enfim, não tem o apoio de pai, de mãe, de nada. Eu tive apoio de toda a minha família. E ao mesmo tempo que eu me sentia assim apavorada, eu senti que eu estava amparada. Então, o que aconteceu? Eu tive muito problema com esse meu ex-namorado, que sabia que não era dele a criança, mas achou que era uma traição por ter sido muito rápido, né? Achou que era fruto de uma traição, me expôs no Facebook, falou um monte de coisa sobre a gravidez, fez piada, eu fui piada de grupo de WhatsApp, nossa, passei por um perrengue. Aí eu coloquei na minha cabeça, cara, para enfrentar isso eu vou ter que tapar os ouvidos para essas pessoas e seguir minha vida. Aí eu troquei de número, eu troquei de ônibus da faculdade, fui para outro ônibus para eu poder terminar a faculdade. Troquei meu ciclo de amizade, porque muitas pessoas que eu achava que eram minhas amigas começaram a ter um certo preconceito também, não me chamar mais para as coisas, enfim. E outras pessoas que eu nem imaginava começaram a me chamar, me apoiar, ter amigas nesse sentido, assim, para enfim, me acolher, né? Ele não participou da tua gestação por escolha própria. Ele sempre falou que ia participar. Não, tudo bem, vai dar tudo certo, eu tô do teu lado. Mas não dava, entendeu? Simplesmente falava que sim, mas não tava. Falava que ia me ajudar, mas não ajudava. Ele não participava de consulta, de Nunca. visita, Era só eu e minha mãe. Uhum. Eu e minha mãe. A minha mãe acompanhou a gestação todinha, assim. Era como se fosse o pai mesmo da criança. E aí, até que quando o Arthur nasceu, também achei que ele iria, né, ver o Arthur. Não foi também. Nossa. Então, não foi ver o Arthur. Acho que foi conhecer depois de uns meses, quando eu tive que entrar com uma ação judicial para dividir. Ainda tive que passar por toda essa coisa que a gente se sente humilhada, né? De você ter que ir para a justiça para comprovar o que você está falando, né? Dizer, não, realmente você é o pai. Além de tudo que a gente passa, ainda tem que passar por esse desgaste emocional de ir para um fórum, ir fazer teste, fazer tudo isso, para comprovar o que, no fim, você já tinha dito lá 9 meses atrás. Então, ele foi conhecer o Arthur depois que o Arthur já tinha alguns meses. E de lá para cá, visitou muito pouco o Arthur, assim. Pouquíssimas vezes foi ver o Arthur. Não tem aquele vínculo, né? Não é uma pessoa assim, não tenho nenhum problema com ele. Converso com ele, me dou bem com ele, mas também não é a referência de pai pro Arthur hoje. De masculino, né? Não tem presença, né? E nem, porque eu digo, não precisa estar fisicamente junto. Hoje em dia a gente tem tecnologia, a gente tem internet, tu não precisa estar junto para você ser pai, né? Você pode ligar por vídeo, mandar mensagem. O Arthur já tem 7 anos, ele já sabe ler, já sabe escrever, já sabe se comunicar. Então, se ele quisesse, ele poderia ser presente, né? Eu acredito que é uma escolha dele, ele não é presente porque ele não quer. Sim, é uma escolha totalmente dele. E em relação à tua reinvenção, já que eu lembro que tu falou que era o teu último período da faculdade, né? Então, tu engravidou no último período, tu seguiu na faculdade, tu terminou ainda grávida ou não? Sim, eu terminei porque a minha mãe pediu para mim. Na época eu não queria terminar, eu estava bem desesperada, assim. E a minha mãe pediu para eu terminar a faculdade, eu terminei. Eu estava no 8º semestre, então eu fiz mais o 9º e o 10º. No 9º semestre, se não me engano, ele nasceu. Aí eu fiquei um tempo de licença maternidade, né, que coincidiu com as férias de julho também, de inverno. Então, quando eu voltei para o último semestre, ele já tinha ali uns 5 meses, mais ou menos. E eu terminei a faculdade, me formei. E aí, daí que eu vim embora para Floripa, né? Porque tu não é daqui, né? Não, eu sou lá do Rio Grande do Sul. E daí tu me contou que essa primeira vinda para Floripa tu veio sozinha. Sozinha, eu tive que deixar ele lá com a minha mãe. Ele tinha 1 aninho e pouco, 1 ano e 5 meses. Idade da minha. Exato. E eu tive que deixar ele lá porque eu pensei, eu não posso ficar aqui. Eu não quero ficar aqui, eu não quero isso aqui para ele. Eu quero ir para uma cidade grande. Sabe aquela coisa de novela, assim? Eu quero tentar a vida na cidade grande. Eu queria. Corajosa já. Larguei ele lá com a minha mãe. Larguei, né? As pessoas falam assim, né? Largou. Mas eu deixei ele com a pessoa que mais podia cuidar dele naquele momento. Sabe quando a mãe de Moisés não tinha o que fazer e ela larga ele no cestinho para que ele não fosse morto, para que ele pudesse sobreviver? É isso, assim. É você deixar por amor. Não é porque você não quer. É porque você quer uma vida melhor para ele. Então, eu deixei ele com a pessoa que eu mais amava e mais confiava no mundo, para poder vir para cá, fazer meu chão, ter estabilidade e um dia trazer ele. De lá para cá foram vários percalços no caminho. Eu voltei ainda para o Rio Grande do Sul em 2017. Fui embora para o Mato Grosso em 2018. Voltei para cá em 2019. Logo teve a pandemia. Ele ficou com a minha mãe de novo. Eu tive que ficar 7 meses, estava contando para ela. Cheguei a ficar 7 meses sem ver ele, sem tocar nele, sem sentir o cheiro dele. Estava quase morrendo.
E agora, em fevereiro desse ano, ele veio pra cá e tá morando comigo. Depois de tudo isso, imagina, foram anos, né, de luta entre idas e vindas. A gente morou junto, depois separou de novo, depois... E também fui muito julgada nessa época, né? Não só na época da gravidez, mas também de deixar ele com a minha mãe para tentar alguma coisa aqui. Mas você seria julgada de todas as formas, né? Só existem formas diferentes de julgamento, né? Exato. Se eu deixo para vir trabalhar, se eu deixo porque... Se tu não trabalha, daí tu, né? É, Se não trabalha julgada, pra ficar com realmente. o filho, é julgada. Se trabalha, é julgada. Até por conta da tua idade, né? Na época, né? Exato. Olhar para uma pessoa e a partir, sei lá, né? Aconteceu muito recente, né? Tu era novinha, aconteceu com 20? Eu tinha 20 para 21 anos. Mas com a minha mãe com 16, por exemplo, né? E ela me teve com 17, eu fui a primeira vez dela. Então, assim, de qualquer forma, existe um julgamento, né? O outro querendo escolher melhor por você. E daí, quando eu olho para minha vida, eu não faço as melhores escolhas, né? Então, essa mania das pessoas de olharem para a vida da outra pessoa e terem, sei lá, 10 respostas ou 10 alternativas diferentes do que elas fariam, é um problema nosso, né? Sim. É uma coisa que a gente às vezes faz, né? Se a gente não se tomar policia, cuidado, né? A gente olha para o outro, mas deveria ter feito. Ah, por que não estudou? Ah, por que não comprou? Não comprou. Então, até pensando na minha história, assim, esses dias eu conversando com o meu marido, eu lembro que ele falou assim, hoje, quando a gente se conheceu, ele financeiramente tinha escolhas muito diferentes da minha, o que proporcionaram para ele uma estabilidade que aos 30 anos eu não tinha ainda, né? A minha vida mudou também bem radicalmente em 2 anos, assim. Mas, sei lá, ele não comprou um carro com 20 anos, e eu comprei. E aquilo levava boa parte do meu salário enquanto ele estava ajudando. Então, são escolhas pequenas que cada um faz na sua vida. Uma camisinha que hoje eu achei que não precisava usar, ou estourou e tomei uma pílula do dia seguinte, ou tantas outras coisas que podem acontecer. Ou não vai dar nada. Ou não vai acontecer nada. Nunca aconteceu até aqui. Não vai ser agora. Não vai ser agora que vai acontecer. Então, assim, né? E daí, quem está escutando, né? Mulher, quantas vezes você já né, se relacionou com alguém que tinha possibilidade, né, de acontecer por algum motivo e não era aquilo que você estava planejando para aquele momento, mas você topou o risco, né? A partir do momento que você topou aquela relação ali, daquele momento, nem que seja por aqueles minutos, horas, tu topou aquele risco, né? E por que é tão difícil de falar que a gravidez foi inesperada? Sim. Que era uma coisa que não estava planejada, né? Sim. Por isso que eu digo, virava motivo de meme, né? De piada, ai, engravidou por acidente. Como assim por acidente? As pessoas não conseguem, elas julgam, assim, elas não conseguem se colocar no lugar de que às vezes você não está contando com isso. Que você tomou uma atitude, por exemplo, tomar a pílula do dia seguinte é uma atitude para quem não quer engravidar. Não foi uma coisa assim, rolou e deixa quieto. São as próprias mulheres, São né? as mulheres, com certeza. Eu ouvi muito de... Quem decide é a mulher, se vai engravidar ou não. Engravidou porque quis. Tu poderia ter parado, né? Tava transando sem camisinha, tu não tomava anticoncepcional, tem a pílula do dia seguinte. São várias alternativas que apontam ali para ti, ficam apontando e tu fica, mas não tem mais. É isso, né? Quem menos me julgou e que eu achei que me julgaria muito foi meu pai. Meu pai, ele me acolheu de um jeito que eu não sei explicar para vocês. Assim, a forma como ele acolheu a situação, sabe? E em contrapartida... Começa do começo, Fran, essa história. Mas já não terminou. Já posso começar? Pode. Misturando aqui. Vou misturar tudo. Então, a minha história vem de um namoro de 9 anos, um término e uma paixão avassaladora por alguém que não valia nada nesse meio tempo. Resumindo, né? Uma amiga que baixa o Tinder e escolhe com quem eu vou sair. Uma saída no meio da pandemia. Uma transada e uma gravidez inesperada. Essa foi a minha história com o meu marido. E, na verdade, quando eu descobri, eu já não estava mais com ele. O que aconteceu? A gente se conheceu na pandemia, a gente foi caminhar na beira-mar, ficamos, tudo mais. Na semana seguinte, eu fui para casa dele, ainda falei para as minhas amigas assim, não vou transar na primeira vez, porque eu quero que isso tenha frutos.
coisa que é um preconceito nosso, né? Por que eu não posso transar? Eu vou ser mais mulher, menos mulher? Eu vou ser mais séria ou menos séria transando na primeira noite? Aí, transamos no segundo encontro. Eu com anticoncepcional coladinho, que eu usava há 9 anos com meu ex-namorado. Tomei a pílula no dia seguinte, porque eu fiquei, sei lá, né? Transei sem camisinha. Com a ideia de que a pílula seguinte ia evitar doença. Era essa a ideia que eu tive no início. E a gente continuou ficando, assim, a gente ficou mais uns 2, 3 meses. E fui sair com a minha mãe. Daí eu terminei com ele numa sexta-feira. No sábado eu fui sair com a minha mãe. Fiquei meio tonta. Minha mãe falou, acho que tu tá grávida, brincando comigo. E daí a gente passou numa farmácia, comprei um teste de R$ 5,99, estava na promoção. Fui para casa, fiquei brincando com a minha mãe. Será que é 2 disquinhos ou 1? Fiquei brincando com ela. Deu 2 disquinhos. E esses 2 disquinhos, a reação da minha mãe foi: esse aí estava na promoção, está vencido, estou indo na farmácia comprar mais. E lá veio ela com mais um monte. E eu fiz vários testes, todos positivos, obviamente. Eu já estava grávida e ia para o 4º mês de gestação. Ou seja, eu engravidei na primeira transada, que eu não queria transar, né? Em vez de transar na primeira vez, não. Na segunda eu engravidei. Tu queria frutos, né? Exatamente. E respondendo a pergunta que tu fez para ela, hoje para mim é muito tranquilo falar sobre isso. Eu fiz uma imersão e muita oração, muita igreja, muito contato com Deus. Eu consigo falar isso de um lugar confortável hoje. Mas eu tomei 16 Citotec para tirar a minha filha. Fui muito julgada, minha mãe sabia e ela saía de casa porque ela não queria presenciar isso. Foram 2 grandes amigas que me auxiliaram, me deram todo o apoio. Uma delas, inclusive, sentiu todas as dores que era para eu sentir. Foram 2 vezes que eu tentei. A primeira não deu certo, a segunda, num ato de desespero da minha mãe, ela falou para o meu pai que eu estava grávida. Eles são separados, né? E daí meu pai me mandou uma mensagem, eu tinha acabado de tomar o remédio. Ele mandou um texto muito bonito. E o meu pai, ele tem a 7ª série. Ele não é a pessoa que sabe escrever texto bonito. Ele pegou e me mandou que eu sempre fui o orgulho da vida dele, me formei, tinha meu dinheiro, sustentei a minha mãe e meu irmão na época de pandemia, ajudei muito em casa. E que, se fosse por causa de uma figura masculina, tinha ele, meu irmão. Então, não fazia sentido eu querer a pessoa do meu lado. É porque, como eu fui criada num momento de família, né? Tem que se formar, tem que ter o seu dinheiro, tem que ter a família. Eu me formei, eu tinha meu dinheiro, estava viajando o Brasil inteiro com o meu projeto de advocacia empresarial e não tinha a família. Tinha uma criança dentro de mim que não era esperada. E eu estava em mudança para o Rio de Janeiro. Quando eu descobri a gravidez, eu estava me mudando para o Rio de Janeiro. Quando eu conheci o Douglas, eu estava em mudança para o Rio de Janeiro. Parou tudo, os planos estacionaram. Eu não aceitava olhar para a cara desse homem que me engravidou, porque a culpa era dele. Como a gente não se coloca no nosso lugar, né? A culpa era exclusivamente dele, porque que ele não pegou a droga da camisinha na hora, né? Como se a culpa também não fosse minha, né? Porque, né? Aí, eu bloqueei ele. E eu acho que esse meu bloqueio... Deixa eu falar do texto do meu pai, né? O meu pai fez um texto dizendo que tinha muito orgulho de mim e da figura masculina e tudo mais. E que ele estava pedindo encarecidamente para que eu não tomasse o remédio na segunda vez. E eu já tinha acabado de tomar. Aquele dia foi o maior encontro com Deus que eu tive na minha vida. Porque eu orei muito. E eu sentia muita dor, porque foi na madrugada assim que eu tomei. E eu chorei muito, eu pedi muito para Deus que a criança ficasse dentro de mim. E que não acontecesse nada com ela, né? Que se fosse para acontecer alguma coisa, que ela fosse e eu teria que me perdoar com Deus e lidar com essa situação. Aí, no outro dia, eu já fui fazer o exame. E daí eu escutei o coração da Maria. Então, para mim, aquilo ali foi o maior presente que Deus deu na minha vida e foi a segunda chance de viver. Porque eu acho que se ela tivesse ido embora, eu não ia conseguir viver. Não ia conseguir carregar isso dentro de mim. Mas para eu me segurar, para eu ser forte, como meu pai sempre me criou, eu me blindei. Então, eu assumi a Maria como minha, única e exclusivamente. Eu falava para o Douglas, não precisa assumir, não quero teu nome no nome dela, finge que ela não existe, eu não sei nem por que eu te contei que eu estou grávida. E assim foram os meses restantes, né, ali, que eram uns 7 meses, assim. E quando ela nasceu, eu não contei para ele.
Quem contou foi minha mãe, de metida, porque eu não queria que ele soubesse que ela tinha nascido. E ele tentou me buscar várias vezes, assim. E daí, no dia que eu cheguei em casa, na terça-feira, ele foi visitar ela. E desde então, ele ia sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. E ele dormia no sofá para ficar ali nessa função, pelo menos no final de semana, porque a gente não estava junto. E ali eu descobri o grande amor da minha vida. Porque, cara, ama teu filho, que tu vais amar também, assim. Todo mundo que ama meu filho, eu amo. Todo mundo que a minha filha, né, se sente confortável e feliz na presença da pessoa, essa é a minha pessoa também. E daí a gente ficou um dia, a gente saiu para jantar para conversar sobre a Maria e a gente ficou. E daí eu peguei e falei, cara, a gente já começou de trás para frente, então vamos casar. Porque se não tudo der certinho certo, agora. aí a gente se separou. Não que a gente tentou e não deu certo. É. E daí, mês passado, faz 2 meses que a gente oficializou na igreja, tudo bonitinho. Nós estamos casados. A minha história é um pouco diferente da tua, porque o pai tentou estar ali junto e ele é um pai, assim... Eu até falei para a Pamela na nossa conversa no café que eu não acordo de madrugada. É ele que acorda. Desde que ela nasceu, assim, que a gente está junto, ele que acorda, porque ele fala assim, Fran, eu já acordo quando tu acorda. Então, como tu consegue dormir, mesmo o neném acordado, então dorme, descansa, porque é tu que cuida durante o dia. Então, ele é super presente e é um pai extremamente inesperado. Eu achei um paizão no Tinder. Gravidez inesperada e pai inesperado. Esse é um bom corte. Achei um pai no Tinder. Um bom pai no Tinder. Porque pai a gente acha, né? Um bom pai, um bom pai é difícil. E quanto tempo ela tinha quando tu decidiu ficar com ele e aceitar essa paternidade que ele estava te oferecendo ali a todo momento? Tinha 4 meses, 3 para 4 ela tinha. Um viva para o Douglas, né? Que eu acho que é quando a gente decide ter um relacionamento ou não abandonar um filho, é isso, é uma decisão. Não é dizer assim, o pai dela... Eu já ouvi tanto isso. E o pai dela, tipo, o pai da ex não me aceita, por isso que eu não fui. Ou tantas outras coisas. Desculpas, né? Tantas outras desculpas. Daí eu tenho uma mãe que não queria, que fazia de tudo para ter... Que a própria mãe não queria. Ele longe, de repente ele não se posiciona como pai, né? E vai atrás, né, do seu filho. O meu marido fala que ele diz assim, não entende como é que tem pai que não quer ver. Né? Como é que tem pai que não quer ter... Sabe que, desculpa te cortar, mas no início eu ficava muito triste com isso, né? Eu dizia, poxa, eu tenho que ficar mandando mensagem, eu tenho que implorar, até que chegou um momento que eu também, né, tenho a minha fé, sou evangélica a vida inteira, e isso também pesou bastante, né? Porque imagina, criada na igreja, de repente, né, sai tudo do controle, também pesa um pouco. Mas graças a Deus sempre tive apoio, como eu falei, da minha família, foi minha rede de apoio. E no início eu ficava também pensando, como é que pode? Até que de repente, assim, Deus me confortou e disse, sim, tu tá fazendo a tua parte. A gente não pode obrigar uma pessoa a fazer a dela. Eu não posso obrigar alguém a me amar, não posso obrigar alguém a me respeitar. A pessoa ou ela respeita ou não, ou ela ama ou não. A mesma coisa com o Arthur, sabe? Com meu filho. Eu penso, cara, se você não quer estar presente, quem está perdendo é você. Exatamente. Todas as vezes que eu estava longe por estar aqui trabalhando e só eu sei tudo que eu passei para estar aqui construindo o meu chão e batendo pé aqui e todo mundo volta para lá, não vou voltar, não quero voltar para lá. Aquilo lá para mim não cabe. Se cabe para outras pessoas, glória a Deus, amém. Para mim não cabe, eu não quero ficar lá. Eu quero muito mais do que isso. Então, todas as vezes que eu fiquei aqui sozinha e chorando... Quantas vezes eu trabalhava no comércio, trabalhava na Tudo 10, já ouviu falar nessa loja? Sim. Eu trabalhava lá. Muitas vezes eu atendia mães com crianças, eu tinha que sair do meu setor e ir lá pro banheiro chorar, de saudade que me dava do meu filho. Eu desabava, sabe? E tu também escolheu perder muitas coisas, Perdi né? muita fase. E me culpei já muito por isso, mas também já me perdoei por isso, porque eu sei que eu tive um propósito, né? E por muito tempo eu também achava que eu não queria mais ser mãe. Olha só que engraçado. Todo esse tempo daí eu fiquei solteira, tive outros relacionamentos até sérios e que terminaram depois dessa gravidez, né? E eu pensava, meu Deus, não quero mais ser mãe. Deus o livre, não quero mais ser mãe. A pessoa não podia encostar em mim, já tinha que estar com a camisinha, porque eu não queria ser mãe de jeito nenhum. E hoje eu estou noiva, né? E eu penso, cara, eu quero muito ter um filho dele. Porque eu descobri que o meu trauma não era ser mãe. Era ser mãe da forma que eu fui a primeira vez. Era ser uma mãe sem o apoio do pai. Era ser uma mãe que saiu um final de semana, bebeu demais e acabou engravidando.
E também porque o Entendeu? teu filho já tem 7 anos, porque o meu tem. Somos duas. O meu tem 6 meses, eu tenho um pai presente, mas eu não estou dormindo muito bem, então, assim, Ainda tá muito recente, eu ainda né, tô nessa Pamela? fase, nunca mais, bota eu duas acho camisinhas. que, no início a gente não quer, não, né? Eu, mas no o parto da Maria, coloquei o chip. Eu falei, doutora, coloca o chip aqui, porque Que daqui... chip é esse, Jesus? Eu não uso conheço. Implanon, que É é, é um o anticoncepcional? anticoncepcional, que ele é 99% de chance de não engravidar. Ele é o mais seguro, de todos os Métodos. métodos, ele é o mais seguro, né, de todos. Então, tô chipada, minha filha. Tá chipado, No relato da Jaque, eu estava aqui escutando e pensando, né? Quando a gente vira mãe, a gente já sente uma culpa, né? A culpa já nasce, já vem Nasce junto. junto. E nesse caso de ser mãe solo, deve ser mais forte, mais intenso, né? Porque tu se sente responsável também por estar mediando ali essa aproximação, né, do pai. Nossa. E aí deve Um ficar peso, muito né? confuso do que é a tua parte, do que é a parte do pai, né? Será que eu tô fazendo alguma coisa que não tá deixando ele ter acesso? E como a gente falava antes do autoconhecimento, como a Jaque teve autoconhecimento nessa fase, né? E uma mãe muito maravilhosa, né? Vamos concordar, porque ter uma mãe que te proporciona uma possibilidade de, cara, não, tô junto contigo. Não, Pro que é o der- meu anjo, pro que né? daí vier, né? É o meu anjo. Exatamente. Ela fez o papel de mãe do Arthur, que eu digo de pai e de mãe por muito tempo, né? Então, assim, é por isso que eu digo, eu sou privilegiada nesse ponto. Eu não posso me colocar no lugar de uma mãe que não teve isso, né? Que não Sim. teve esse apoio. Então, a minha mãe foi fundamental de não me abandonar, de não... Ela ficou muito feliz quando descobriu que quando eu botei. Eu nunca vou me esquecer do teste de gravidez. Tava o meu vademecum rosa. Eu estava programando, eu estava liderando uma excursão para Caxias do Sul no outro dia com a minha faculdade, porque eu era metida, sempre fui metida essas coisas, fazer evento, tudo, né? E eu estava ligando atrás do motorista do ônibus, alguma coisa assim. E a minha mãe, vamos fazer o teste. Resumindo, eu resolvi fazer o teste porque minha mãe estava dizendo que eu estava grávida e eu dizendo que não. E daí eu falei, então vamos fazer o teste para acabar com a tua dúvida. Ela falou, vai acabar com a tua dúvida, porque eu tenho certeza. Ai, Ela meu bem assim, daí eu falei, Deus. então tá. Fui lá, peguei um teste de farmácia, porque eu já tinha passado mal, eu tinha tido alguns sintomas. E fiz, e botei, tinha ido no banheiro, voltei pra ver como eu tava tão certa de que eu não tava grávida. Botei na frente dela, disse assim, olha aqui, ó, mãe. Botei na frente dela e fui ligar atrás do pessoal da excursão que eu tinha pro outro dia, né? E a mãe começou a me chamar, e eu no telefone. Ela, já que vem aqui olhar. E eu, não, mãe, tem que esperar uns 10 minutinhos, eu acho, uma coisa assim. Ela, não precisa. Eu, não, mãe, tem que esperar uns minutinhos. Não precisa. Aí eu, tá bom, desliguei o telefone e olhei aquele teste. Eu falei, meu Deus. E ela ficou muito feliz. Eu falei, meu Deus, tem uma excursão amanhã. Gente, é assim, ó, fez teste de farmácia, deu positivo, você está mais que grávida. Não tem como dar Você errado. está assim, tipo, super, hiper, mega power grávida. Porque Isso que era muito recente, era um mêsinho só. eu de fiz gravidão, um e deu só e positivo. eu sabia que, cara, é isso, não vou nem fazer outro, Eu porque... fiz 6. Eu também. Eu vou ter Pode certeza- acontecer um falso negativo, né? Mas Pode, falso é. positivo Não, não. Não, na não. minha fé era falso positivo. Eu, quando eu engravidei, eu tive isso, né? É que assim, eu fui 10 anos casada e eu tinha na minha cabeça que eu ia engravidar aos 30 anos, porque parecia ser o mais certo. Casei com 20. Então, quando tu falou ali da história da Jaque, né? Além de ela não saber direito qual o papel dela, essa coisa de que, poxa, como que eu me apresento agora para as pessoas grávidas Sim. sem uma pessoa do lado? Todo mundo Exatamente. espera alguém, Exato. né? O pai, assim. Então, parece que, assim, não existe a outra possibilidade. E quando essas coisas se apresentam, o olhar de... Eu me expliquei muito. Eu, assim, hoje em dia eu acho que não cabe mais a mim ter que me explicar, mas eu me expliquei a gravidez inteira. Ah, não, mas foi por Eu isso colocava que texto no Instagram, porque vai ser eu e você por uma opção minha. Eu me blindei para não passar pelo que tu passou. Porque na minha cabeça, machista, né? Porque a gente também é machista, eu pensava assim, cara, se eu sou homem, saí 2 vezes com uma menina, engravido ela, qual a probabilidade de ela ter saído com mais 2 ou 3 e ter engravidado e tá falando que é meu? Era essa a minha cabeça. Então, eu comecei a me blindar. Tipo, se ele acha isso, ele que não vem me dizer, porque eu não quero saber da Eu já opinião achei dele. por ele. Eu já achei, exatamente. Então, eu comecei a Antecipava. projetar, e projetar a vida da minha filha comigo. Então, a nossa casa toda rosa, eu e ela, muito eu e ela. E, para mim, ele foi uma grata surpresa. Porque...
Cara, ele fazia mestrado na UFSC, era bolsista da UFSC, a vida dele era UFSC, academia, casa, não, sabe? Não tinha Já estava definida. uma perspectiva, assim, e eu muito para frente. E depois, cara, não vai dar certo, não vou sustentar 2, não quero isso para mim. Então, eu comecei a me blindar para não passar por isso. Porque a minha certeza era que eu ia passar por isso, que eu ia ser mãe solo, que a minha rede de apoio ia ser minha família, que eu ia ter que dar conta de tudo. E hoje, ele que dá conta da gente, não sou eu que dou conta deles. Sim. Entendeu? Então, acho que quando a gente não espera nada, a gratidão, a surpresa, feliz, vem. Né? Eu acho que a minha experiência foi essa, assim, porque eu não A consigo... vida não tem roteiro, né? Mas também, Fran, e olhando de um lugar muito assim, zero, não estou, mas poderia ter sido mais fácil, né? Eu poderia ter sido querida, Tu, eu não fui. tu poderia ter, Cedido. principalmente olhando assim, como às vezes a gente é dura numas coisas que e incide tudo na gente mesmo, né? Sim. Tipo assim, eu me blindo aqui achando que eu tô fazendo o melhor, não abro, né? Não vejo com outros olhos. Mas tu teve que passar por um momento sozinha que talvez teria sido um pouco mais leve, fácil, né? Um pouco Sim. mais fácil. Mas eu aquele ainda começo. acredito que tudo acontece como tem que acontecer. Talvez se a gente lá no início da gravidez estivesse junto, a nossa relação ia ter se desgastado. Quando ela nascer, a gente não ia estar mais junto. Porque eu sou uma pessoa muito difícil. Então, eu acho que difícil, com um hormônio dentro de mim, uma gravidez Prazer, Pamela. inesperada, Gilberto teve que passar por isso. ele ia ter tacado fogo nele, com certeza. Ainda bem que não tinha galão de gasolina em casa, porque assim, foram algumas vezes. Principalmente por essa questão da falta de paciência, de a gente E a não... gente está se conhecendo, né? Porque o teu também foi logo em seguida, assim. Né? E isso, exatamente. Ainda tu tá conhecendo e se ajustando, né? Tu passou daquela fase, assim, das só qualidades e os defeitos vêm. Eles podem demorar, mas eles vêm. E daí começam a ficar, assim, insustentáveis. E daí tu começa a lidar com aquela pessoa. Até onde tu vai, até onde aquela pessoa vai. E a construção da relação mesmo. Mas nessa construção tem um bebê. E daí daí tu projeta uma vida, e daí tu, meu Deus, né, como é que vai ser? E daí começa questões como que a gente vai criar essa criança, essa ideologia, a minha ideologia. Você vai ficar só no mestrado, tem fralda para, entendeu? Para comprar leite, como é que, né? E daí tu plano de começa... saúde e assim vai. Então, quando eu me deparei e me blindei, eu tenho um grande amigo meu, o Caio, ele é solteiro e não tem filho, nada. Ele olhou para mim e ele falou bem assim, Fran, é direito dele ser pai. É direito dele colocar o nome na Maria Helena. Tu tem teu pai, tu tem teu irmão, mas o direito é dele. Não sou eu que vou dar o nome para tua filha. Não é o teu pai que vai dar o nome para tua filha. Então, tu como advogada, tu tem que tirar esse véu da tua frente e enxergar que sim, tu engravidou dele. Tu escolheu ele para ser o pai da tua filha. Querendo ou não querendo, é ele o pai da tua filha e tu tem que honrar. Tu tem que deixar que a Maria Helena enxergue se ele vai ser um bom pai ou um mau pai. Né? Então, aí eu comecei a falar, é verdade, né, cara? Eu vou ter que fazer isso. E começar a se liberar desse controle, né? Isso, Porque a gente quer controlar tudo achando que tá protegendo. Eu fico pensando quantas mães passam lá pelo teu consultório nesse sentido, assim, porque quando tu me falou sobre, eu lido com os pequenos, mas geralmente tem que lidar com as emoções da mãe primeiro, eu acho que passa um pouco por isso também, né? Muito, Pamela. E assim, essas histórias de trazer as expectativas frustradas mesmo, né? De a gente planejar uma coisa que na vida real não acontece. Que é só uma idealização. E aí a gente tem que dar conta disso, de olhar para a nossa vida real com dificuldades, com conflitos, com coisas que a gente imagina que pode acontecer, mas não acontecem, né? Com aquele plano perfeito que estava desenhado para a vida toda. Esses são os relatos. Que a gente tem que rasgar e daí reescrever e se reinventar. Né? E lidar com isso, né? Com essa mãe que está aprendendo
que história nova ela vai escrever, porque a partir do momento que tu tem uma criança, não dá pra ser a mesma história. Não. Assim, tu pode até não abandonar os teus sonhos, mas o caminho pra te chegar lá não vai ser igual, né? Ele vai passar por outros A minha lugares. reinvenção, ela não começou na gravidez. Ela começou logo que Maria nasceu. Porque eu estava tão blindada de que eu tinha que dar conta dela, que eu não queria ninguém, que eu comecei a trabalhar muito mais. Tanto é que, quando eu fui para a maternidade, eu falei assim, cara, eu vou levar meu computador, como eu vou ficar 3 dias lá, eu vou trabalhar, porque eu tenho um prazo para cumprir e tudo mais. E daí a minha amiga que foi junto comigo falou, não, tu vai deixar o computador. Tu tá doida? Tu vai ter um bebê agora. E daí, eu não levei, cheguei em casa, passei a terça-feira tranquila, na quarta eu abri o computador para responder o e-mail e tudo. E assim eu fui lidando. Amamentando a Maria, minha mãe trocava ela e eu trabalhando. O que aconteceu? Me deu uma crise muito forte de ansiedade, não sei até hoje o que foi, que eu convulsionei. Mais de 20 minutos, assim, que deu tempo da minha mãe ligar para o meu pai chegar na minha casa para ele conseguir me socorrer. E daí eu fui parar no Bahia Sul. Daí a médica chegou perto de mim e falou assim, mãe, tu tá com baby blue? Nunca nem ouvi falar o que era aquilo. Mas contando para ela a minha história, ela falou, tu não tá passando o teu puerpério. Por isso que a gente tem licença maternidade. A gente tem que passar o puerpério, se conectar com a criança. Sentir? Aprender a ser mãe, né? Porque ali tu tá... Um bebê nasceu e tu também... A mãe nasceu, porque um dia antes dela nascer, eu era só a Fran. Né? Agora eu sou a mãe da Maria Helena. Então, eu tive que dar uma pausa, reorganizar. Hoje, depois de 1 ano e meio, eu estou sozinha, né? Abri um escritório sozinha. Então, eu estou me readaptando, porque aquela pressão de ter sócia, de... tu fez esse prazo, tu atendeu esse cliente, ter a Maria, e eu querer aquele dia, aquela sexta-feira que eu não quero atender ninguém, eu quero pegar minha filha mais cedo na escola. Entendeu? Eu não tinha isso. E daí eu segurei o freio, falei, eu vou viver com isso que eu tenho nesse momento e vou curtir a minha filha, porque de agosto a dezembro, que a aniversário dela foi em janeiro, eu não via minha filha. Eu trabalhei muito. E daí, quando ela começou a andar, eu recebi da escola, gente, os passos dela. Falei, pera lá, tem alguma coisa errada, eu não estou vendo minha filha andar. E daí foi onde eu comecei a pisar no freio, a reavaliar se eu queria muito dinheiro para viajar, para me divertir, para, né, não me divertir sozinha, mas proporcionar muito, muito para minha família, ou se eu queria ser. A gente estava falando no outro podcast de autoconhecimento e como a maternidade pode ser esse processo, né? De parar e se questionar que vida que eu quero viver agora, o que eu quero fazer daqui para frente, né? Como que eu quero que sejam os meus horários, a minha profissão? Não que a minha outra vida fosse errada, né? Porque eu ainda tenho essas amigas sócias, né? E sócias que são casadas, mas é um casamento que não tem filhos, então elas trabalham para quê? Para construir uma vida melhor, para viajar para onde elas quiserem. Elas têm essa vida e está tudo bem. Mas hoje a minha vida quero viajar? Quero. Mas para onde que eu vou levar a Maria? Eu não quero mais a viagem casal ou solteiro, eu quero a viagem eu quero ela junto comigo, sabe? Então, a minha reinvenção foi isso. A Fran, antes da gravidez, ela era muito egoísta. Gente, eu viajava... A Pamela também. Hoje, eu falo assim... O meu irmão e meu pai, a gente discutia muito, assim, sabe? Opiniões diversas. Aí eu olho para ele e falo, cara, vamos falar da Maria, né? O que eu vou discutir se tu é Bolsonaro, Lula, se é Avaí ou Figueirense? Coisas que não Coisas tinham vão perdendo valor. a importância. Que eu brigava gente, feio, que a pessoa saía da minha casa sem falar comigo. Eu era barraqueiríssima antes de Hoje engravidar. é tão irrelevante, né? Barraqueira. Eu acho que é bem isso aí. A gente vai reinvenção. estabelecendo as nossas prioridades, sabe? Tipo, se isso daqui não mexe com o meu filho, não ofende a saúde dele, a integridade dele, qualquer coisa é superável. Agora, se tu mexer com o meu filho, aí sim o escândalo vem. E eu fico me auto-observando, né? Há 2 semanas atrás, meu irmão foi lá em casa e falou umas besteiras de sociedade, assim, tipo, na sociedade como geral, que nem da favela, tudo mais, essas coisas assim. E eu tentei expor a minha opinião sobre aquilo, porque meu irmão, ele foi muito diferente a criação dele para mim. E daí ele se alterou, daí eu fiquei olhando para ele e falei, tu nunca participou de projeto social, tu nunca entrou numa favela, tu nunca... Então, cara, eu não vou discutir contigo, vou lá ver minha filha. E daí a maternidade, ela começa a te dar uma experiência e uma reinvenção interna que
tem tanta coisa que se torna irrelevante, né? Porque tu prioriza tanto o bem-estar da tua família. E eu acho que, como mulher em relacionamento, eu acho que eu sou uma mulher muito mais massa do que quando eu namorava o meu ex de 9 anos, sabe? E, inclusive, ele também engravidou uma menina do Tinder e a filha dele tem diferença de 6 meses da minha. Nossa, a história de vocês estava escrita. A gente era para ser pai e mãe, mas não no mesmo juntos. filho. E eu acho também que as brigas que a gente compra, elas mudam, né? Então a gente começa a dar uma reavaliada, porque assim, não é uma experiência que dê para explicar. A gente vai falar na semana que vem, eu vou gravar um podcast com mulheres que decidiram não ter filhos, que é uma forma de encarar e de se posicionar, e eu quero muito, assim, fazer algumas perguntas. E daí, quando eu lembro da minha maternidade e da minha escolha, assim, de ser mãe, eu não sei se foi uma atitude consciente, porque eu nunca tive essa coisa que tu disse que tinha, né? Ai, queria muito ser mãe. Não, mas parecia que era mais uma das obviedades aí da vida, né? Então, me formei, sabe? Casei. Qual é o próximo passo? Vou ter filho, né? Comprei, né? Tem que comprar casa, tem que ter filho. Então, era só um checkbox, né? Então, isso aqui fiz, para continuar seguindo na casinha da vida. E não deveria ser isso, né? A gente falou sobre se autoconhecer, né? Olhar para dentro e dizer assim, cara, a maternidade cabe na minha vida, eu quero ser mãe, eu quero, sei lá, né? Transbordar a minha vida também dessa forma. Mas, às vezes, a escolha não vem assim tão redonda. Você dá o aceite, né? Às vezes a vida... Você falar assim, hoje eu vou engravidar. Ou às vezes, né? Eu decidi transar ali, né? Com uma pessoa e de repente... Não é bem assim, né? É que o de repente parece assim, não, você estava consciente de que... Não, mas naquele momento não era um sim para gravidez, era um sim para sei lá... Eu duvido muito pra aquela que noite, toda né? mulher que... Né, a mulher fértil, né? Porque a gente tem problemas fisiológicos também, mulheres que têm que cumprir ali a tabela e tudo mais. Mas uma mulher comum, que é fértil, eu duvido que quando ela está transando, ela pense assim... Hoje eu não estou ovulando, tá tranquilo? Duvido que existe isso, né? Não. Então, a última coisa que passou na minha cabeça era que eu estava ovulando, até porque eu estava com o adesivo. O que me chocou da minha irresponsabilidade, como a sociedade diz, é que eu não pensei nas doenças. Eu tinha acabado de conhecer o cara. Sim. Né? Isso também pesou bastante para mim O depois. que me pesou é eu olhar para o meu pai e falar que eu estava com uma doença sexualmente transmissível. Eu não pensei na gravidez em nenhum momento. Foi tipo, cara, e se eu pegar alguma coisa? Isso para mim foi irresponsável. Porque o anticoncepcional estava aqui coladinho. Então, estava tranquilo. Agora... Não era essa a opção não passava pela minha cabeça a opção da gravidez. Até porque eu usei 9 anos o mesmo anticoncepcional e não usava camisinha, estava num relacionamento de 9 anos. E até porque, se a gente for pesquisar, porque depois eu sou a louca que pesquisa tudo que eu estou vivendo no momento, né? Então, depois eu fui pesquisar, uma mulher, mesmo no período fértil, ovulando, tendo uma relação, né? Digamos que seja intencional, ela tem 27% só de chance de engravidar. Mesmo tudo fazendo certinho, sabe? Então, tipo assim, não é fácil engravidar. Eu tenho ainda uma prima que é bióloga, e ela me dizia, Jaque, é difícil engravidar, não é fácil engravidar. Então, assim, você engravidou, você teve a relação, ok, sem proteção, beleza. Tomou a pílula logo em seguida. Eu lembro que a menina, porque na verdade, no outro dia a gente ainda estava no mesmo rolê, né? Porque era um acampamento, assim, de Semana Farroupilha. Então, eu dormi lá, no outro dia ainda tinha umas amigas. E quando eu fui tomar a pílula, eu lembro que uma menina me olhou e disse assim... Eu nunca me esqueci disso. Ela disse assim, sabe que se tu já estiver grávida, não adianta nada tu tomar isso, né? Eu falei, tá maluca? Tipo, foi agora, sabe? Foi há horas atrás. E eu tomei. E nunca ninguém tinha me falado aquilo, embora né, que a gente já pílula soubesse. do dia seguinte não é abortiva, Não, né? ela o só óvulo... impede a fecundação, né? Exatamente. Se ele for rápido, já estava lá. Se ele chegou a fecundar o óvulo, Isso. ele não vai tirar o bebê, né? E a minha prima me dizia, imagina, você
teve a relação, ok, mas você logo em seguida tomou a pílula, e mesmo que tu não tivesse tomado, era 27% de chance de engravidar, e engravidou. Mas sabe Então, que a gente fica dando até essas desculpas, né? Tipo assim, tomei a pílula no dia seguinte. Calma, gente, calma, pessoal. Eu fiz a minha parte, sabe? Tentando se justificar de alguma forma, mas ninguém te ajuda, né? Não. No final, quem compra as fraldas, quem ficou às noites, Então, assim, teoricamente, a gente não deveria ter se justificado Exato. tanto, né? E no meu caso, por eu estar talvez na faculdade e rodeada de pessoas mais novas, também foi um inferno pra mim, sabe? Eu tive uma moça aqui, a Vanessa, uma mulher maravilhosa, 42 anos, sarada, Vanessa Hadjic. Ela engravidou com... Ela começou a namorar com 13, ela engravidou com 15. E ela disse que ela parou de ir na escola porque dela estava muito barriguda e daí as meninas olhavam, né? Então, todo mundo na idade, todo mundo no segundo grau. E a gente olha com aquele Foi um desprezo, inferno, né? foi um inferno, porque assim, eu lembro que eu era... A minha cidade é uma cidade pequena, então eu era conhecida, né, na cidade. Eu tinha muitas parcerias, amizade mesmo a gente tem poucas. Depois a gente descobre, né? Depois que é mãe, Depois né? que é mãe, mais ainda. E com a maturidade. E aí eu conheci um monte de gente, e foi horrível, porque assim, meu Deus, como assim? Meu Deus, como assim? Tipo, todo mundo questionando. Eu chegou num ponto, assim, que eu enchi o saco, e eu dava uma resposta bem grossa, sabe? Eu falei, sério que tu não sabe como é que eu engravidei? E foi assim, ó, assim. Eu falava no linguajar mais Chulo possível. chulo possível. Eu dizia, foi isso, fiz isso. Pronto. Pra pararem de me incomodar, sabe? Porque foi absurdo. E aí, de tanto eu escutar isso, ela tava dizendo que ela se reinventou depois que a neném nasceu, né? No meu caso, não. Eu me senti na obrigação, assim, tipo, eu preciso mudar isso agora, porque eu vou acabar tendo uma depressão, assim, porque eu sempre fui muito preocupada com o que os outros falavam. Eu tinha esse defeito até então, de me preocupar com o julgamento dos outros. Eu pensei, eu preciso mudar isso agora. Porque senão eu vou ter uma gravidez que não vai ser saudável. E eu não quero que meu filho se desenvolva com esse sentimento meu de culpa. Aí eu apertei aquele botãozinho do dane-se, sabe? E comecei a fazer da gravidez a melhor fase da minha vida, assim. Eu botava a barriga para jogo mesmo, eu continuava indo para a faculdade, eu continuava saindo, lógico, com todos os cuidados e limites de onde eu podia ir ou não grávida, né? Porque a gente tem que cuidar mais. Então, eu ativei esse botão bem no início e comecei a excluir realmente essas pessoas do meu convívio, sabe? Essas pessoas que julgavam, essas pessoas que olhavam torto, que falavam, que faziam piada no grupo do WhatsApp e tudo mais. Eu comecei a ignorar mesmo, assim. E ia pra faculdade, se a pessoa ficava olhando, eu chamava ela e disse, quer vir aqui? Vem aqui, passa a mão, quer ver? Maturidade, né? E dois movimentos bem diferentes, né? Foi o que eu fiz. Das duas. Se você olhar o meu Facebook, na época, eu tenho muita foto grávida. Eu fui Eu não presenteada com um book, uma menina me achou e falou, você tá tão linda, mãe, deixa eu tirar foto. Ela tava começando na fotografia. Posso tirar umas fotos tua grávida? Foi lá e fez um book meu. Eu ia pra faculdade, batom vermelho. Eu me senti linda, porque eu era uma menininha muito magrinha antes da gravidez. Muito sequinha. Eu pesava 50 quilos. Então, quando eu engravidei, eu engordei 17 quilos no final. Só que eu tava me sentindo mulherão, sabe? A minha autoestima acordou quando eu engravidei, assim. Eu me senti linda, me senti mulher. Continuei saindo, continuei flertando, continuei, sabe? Eu Foi me assim. senti muito enjoada, cheia de cãibra. E no final, uma azia desgraçada. Eu nunca tive. Mas Gente, também, né? Ela tava na flor da idade, né? A gente já tava mais velha. véia, quem acha que engravidar é fácil, não conversa comigo. Nem comigo. Se você tem bons planos, assim, de engravidar, não Aí queira... chama eu, chama porque a Jaque gravidez e pra tal. mim foi top. Porque eu não curti, não achei nada lindo ficar grávida. Eu amei, menina. Achei difícil, achei assim, eu não me reconhecia enquanto sentimentalmente falando, assim, emocional. Eu sou muito sentimental. Eu sou brava, mas eu choro por tudo. Qualquer coisa que passa, assim, um passarinho. O meu marido até hoje, ele brinca assim, chora por tudo. Mas no pedido de casamento não chorou. Que eu fiquei rindo, porque foi uma surpresa pra mim e tal. E Ficou em choque. e, tipo assim, eu não sabia que ele ia fazer. E a minha eu fiquei feliz e rindo, mas eu não chorei. Ele declamou lá poesia, não sei o quê. Eu tô vendo filme, tô chorando. Ele disse, tá chorando. Mas no pedido de casamento Até hoje eu ele não joga na choro. tua cara. Até hoje ele joga na minha cara.
Mas o que eu queria falar é sobre essa confusão de sentimentos, né? Então, eu sei que eu me sentia esquisita muitas vezes. Tipo, feliz, triste, embrulhada. E eu não sabia dizer meio o que estava acontecendo. A minha irmã, quando eu engravidei, ela falou assim, ó, para muitas pessoas, a parte mais difícil é o parto, para outras é a amamentação. Para mim, sempre foi estar grávida. Pra mim também. Porque eu não gostei de ficar grávida. Eu não gostei de ficar carregando a barriga. O teu nasceu quando? O meu nasceu em janeiro. A gravidez inteira, naquele sol de rachar, com a barriga enorme. Eu também. É, mas a minha, assim, eu não senti tanto, assim, inchaço foi lá no final do mês e tal, mas tudo mudava. Assim, eu amo, sei lá, água com gás e café. É Cara, a gente se transforma em tudo, Gente, né? Os nossos 4 gostos. meses É vomitando. uma experiência Eu não consegui transgressora. escovar- Não eu escovava os existe dentes. outra. Chega a Eu ser não escovava os agressivo, dentes. assim, né? De manhã cedo eu escovava os dentes, deitava tremendo, porque... Dava muita ânsia. 4 meses vomitando, daí 2 meses comendo os rebocos da parede, porque daí dá fome, assim, avassaladora. Por isso que a gente não pode apontar o dedo, né? É. Porque pra mim também a experiência da gravidez, quando eu tava grávida, foi muito boa. Né? Para mim mudou muito a minha vida quando a minha filha nasceu, né? Que eu senti mais assim essa mudança. Mas eu adorei estar grávida. Eu também. Adorei estar grávida. E sabe o que também estava aqui ouvindo vocês e lembrei? O meu maior impasse quando eu estava grávida, além do enjoo, de não me sentir bonita, de tentar me reafirmar que eu era uma mulher poderosa, que eu poderia estar naquela posição, era estar grávida de uma menina. Eu não sei se, acho que tu vai conseguir me concordar ou não comigo, mas o fato de eu estar sozinha, grávida de uma menina, eu ficava pensando, eu nunca mais vou ter ninguém na minha vida, porque eu não vou colocar uma pessoa estranha dentro da minha casa com uma menina. Então, talvez com o menino pode acontecer isso, mas com o menino é mais sério, eu acho, a preocupação é maior. Ou te veio na cabeça... E daí eu ficava com aquela angústia de, tipo, eu não vou ter nunca mais ninguém por causa dessa gravidez, eu não vou ter nunca mais... O sonho de casar caiu por terra, assim. Por terra, quando eu engravidei. Porque eu pensei, eu não vou ter coragem de... Não existe pessoas do bem na minha cabeça. Não vou ter coragem de colocar um homem dentro da minha casa com a minha filha. Acho que é por todo o histórico que a minha mãe tem, que eu não conseguia pensar de outra forma. outra Exatamente. Ou eu fico com o pai da minha filha, e foi um dos pesos que eu tive de escolher estar com ele, foi isso. No início, sinceramente, eu não casei apaixonada, não casei amando loucamente. É uma construção diária, o nosso amor, a nossa paixão, uma conversa constante. Mas foi porque, cara, ele é pai. Não que ele está impedido de fazer, né? Mas ele é pai. Então, é o pai dela que vai dentro de casa. E vai ser a família que eu quis, né? Que eu sempre quis ter uma família. Então, acho que o peso da gravidez menina sozinha era essa angústia que eu tinha, tá? Na gravidez inteira era de nunca mais ter ninguém. Cada uma teve eu acho que um ponto, né? A tua era isso porque tu também já tinha passado a questão profissional. Tu já era a mulher que arrasava nesse ponto. A Jaque estava começando, né? E o meu ex semeou isso que ela tá sentindo, que ela sentiu. O meu ex-namorado, que não é o pai do Arthur, como ele ficou muito revoltado na época, triste, chateado, enfim, hoje a gente já se perdoou, tá tudo certo, né? Cada um seguindo sua vida. Mas ele semeou isso. Eu recebi tanta mensagem desse menino dizendo assim, você nunca mais vai ter ninguém nunca mais vai querer ficar contigo, agora tu é uma mãe solteira, uma guria que engravida de primeira, tu pode até estar doente, pode ter pego uma AIDS. Ele falou tanto, mas tanto. E eu nunca deixei isso me abalar, sabe? Eu acho que justamente por eu ter tido tanto ataque assim dele nesse primeiro momento, que foi o que fez eu me blindar, sabe? Tu se blindou de um jeito, né? E eu me blindei de outro. Eu me blindei. Quer saber, querido? Você tá Agora muito enganado. eu vou fazer agora acontecer. eu vou me cuidar, eu vou me arrumar, eu vou continuar minha vida e você vai ver que você tá errado. E realmente foi o que aconteceu, né? Mas imagina se uma mulher que não consegue lidar com isso, se ela, por exemplo, que já estava com esse sentimento, se tivesse alguém alimentando isso para ela, meu Deus, seria muito mais prejudicial. Mas alimentaram, né? O que aconteceu? Eu escondi um pouco a gravidez até eu saber se eu queria ou não ter aquela gravidez, né? Que eu estava naquele processo de aborto e tudo mais. Que eu recebi uma mensagem de um amigo, né?
amigo que não é amigo. Eu acho que os 9 meses, ele é um grande filtro. E tu vai colocando as sim. pessoas ali dentro e vai saindo quem presta. É verdade. Eu recebi um áudio dele, assim, ai, Fran, como que tu deixou acontecer isso? A gente falou tanto pra ti, não se envolver assim de primeiro, não sei o quê. Sabe qual foi a minha resposta pra ele? Um bloco. Eu bloqueei esse menino, ele nunca mais falou comigo. A Maria nasceu e eu fui no aniversário de um outro amigo, junto já com meu marido, com a minha filha. Ele veio me cumprimentar. Sabe que eu tinha contado pro meu marido a história? Porque eu achei um absurdo. Um Zé Ninguém. Sabe como é que meu marido falou para ele? Oi, fulano, prazer, eu sou o Zé Ninguém. Pai da Maria Helena, marido da Francine. Zé Ninguém, tipo, Zé Ninguém é tu. Que tem um filho com outra pessoa lá e mal vê a criança. Sim, Né? mas é Sem aquilo, julgar, é aquilo que a gente falou no começo, né? Eu tenho 10 mil respostas e escolhas ótimas para a vida dos outros. Exatamente. Para minha vida, porque daí eu consigo esquecer dos meus problemas, esquecer das minhas escolhas erradas, Porque né? montar é muito melhor, Porque daí eu né? fico Mais olhando para os confortável. teus problemas. E daí nos teus problemas eu tenho as soluções. Sim. Tudo que deveria ser feito, da maneira que deveria ser feito. Eu tenho as 10 mil soluções para ti. Para mim, ao olhar para você, eu não olho para não mim, olho né? mais, E exatamente. daí eu me saboto de E alguma isso a forma. gente aprende muito na maternidade, né? Você pensa 300 vezes antes de julgar, nem que seja com o pensamento. Assim. Tu não julga mais. Eu, pelo menos, mudei completamente Eu isso. também. Assim. Eu olho e penso, não posso pensar dessa forma, não posso imaginar o que eu faria no lugar dela, porque não sou eu, simplesmente não sou eu na minha vida. Eu não sei, por trás da Pamela tem um furacão de coisas que eu não faço ideia do que aconteceu. Então, quando a gente passa pela maternidade, pelo menos pra mim, foi muito isso, sabe? Tipo, porque eu sofri muito julgamento no início. Então, eu pensei, eu nunca vou deixar ninguém sofrer com as minhas palavras, né? Porque a gente tem o poder de abençoar ou amaldiçoar. E eu prometi pra mim mesma quando eu tava grávida, ninguém vai ser amaldiçoado por mim. Nem por meu pensamento, nem por fofoca, nem por nada. Porque aquilo me fez tanto mal que eu consegui reverter em força e me sair bem dessa. Mas eu penso, se a outra pessoa... Por isso que tantas meninas realmente vão pro aborto ou passam por uma depressão ou não tem estrutura nenhuma porque tá lá só ouvindo a parte negativa, né? O julgamento. Eu acho que tu tá falando, né, já que e eu queria fazer uma pergunta para ela, se tu me permite, Claro, Pamela. fica à vontade. O que vocês falariam para uma mãe hoje, para uma mulher que descobriu que tá grávida e vai ser uma mãe solo? O que vocês poderiam falar para essa Muitas mulher? me procuraram depois disso, assim, meu perfil por um tempo foi quase uma autoajuda. E eu sempre dizia a mesma coisa, eu dizia, cara, não é por acaso, sabe? Não é por acaso que as coisas acontecem, a gente às vezes tenta evitar, se previne e mesmo assim acontece. Então eu disse, cara, vai ser a melhor coisa, o melhor susto da tua vida. Claro que tem que ver todo o contexto. Eu sempre digo, procura ajuda psicóloga, ajuda da tua família, se tiver, né? Porque não é todo mundo que tem esse privilégio. Eu sempre falo, procura uma ajuda psicológica, profissional, primeiro. Mas, assim, é uma bênção. A vida, ela não pode ser um motivo, assim, de tristeza, sabe? É uma vida. É num momento inoportuno, é triste, é difícil, é desconfortável. Mas, pra mim, com base no que eu passei... Claro que fez a minha vida virar 1000 vezes. Eu podia ter adiantado meus passos lá atrás. Não precisava ter passado por tanto sofrimento, por tanta dor de saudade, por tantas idas e vindas na carreira profissional. Podia, mas assim, do meu jeito foi assim. E hoje o Arthur, eu olho para ele e eu chego, meu Deus, eu falo para ele, meu Deus, eu chego com vontade de te morder, de tanto que eu amo, né? Vai ser a melhor e mais desafiadora Mais coisa desafiadora. que E você assim, vai você passar. vai ser uma outra mulher, e uma mulher muito melhor. Porque a gente tá falando aqui de um passo, né? Da gravidez. Mas depois tem o pós-gravidez. Tem. É só A pontinha. ponta do iceberg. A minha resposta é um pouco diferente da tua, porque eu passei pelo processo de aborto, né? A minha escolha foi abortar, a primeira escolha. Me procuraram, depois que eu explanei, né? Que eu tentei fazer o aborto. Foi uma coisa um segredo muito guardado, mas eu não consegui ficar com esse segredo só para mim. E tô nem aí, o que vão me julgar? Mas me procuraram tem um mês sobre com quem tu comprou o remédio. Me perguntaram isso. Aí eu peguei e falei, olha, não foi eu que comprei, e de verdade não foi eu que comprei, compraram para mim, não vou pedir para a pessoa. Eu acho que quem quer dar um jeito, como eu fiz, eu dei um jeito, então Sim. quem quer dar um jeito, não vai ser a partir de mim que tu vai ter isso, mas imagina se tu consegue lidar com culpa. Porque se não foi nenhum
caso de força maior, por exemplo, um estupro, algum abuso, alguma Isso, coisa, exatamente. né? Se foi consentido, né? Eu pisei na casca da banana e De deu certa ruim forma, ali. escolhi e Exatamente, aceitei o porque eu risco. escolhi estar ali naquele risco, né? Exato. Eu falo que, cara, tu tem que saber lidar com culpa. Porque tirar alguém de dentro de ti, se tu souber lidar com isso, se tu se perdoar, e se tu é uma pessoa espiritualizada e querer aceitar que Deus vai te perdoar, tá tudo bem. E Deus, ele é massa, ele não julga a gente, né? Mas, se tu queres um conselho, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o aborto não ter dado certo. É isso que eu tenho para falar, sabe? Vai dar jeito. Assim como um pai não é em relação ao não ser perdoada, né? Talvez o perdão exista, mas as consequências vão ser todas Isso, suas, né? exatamente. Então, lidar com tudo que vai surgir dentro de você após A partir aquilo, disso, né? né? A partir dessa ação. Eu acho, assim, que, nossa, é uma questão muito difícil, impossível de colocar ela num... Ah, não, se aconteceu Numa isso, caixinha, né? Não então tem você passo, não tem pode. Se manual. você Não aconteceu aquilo, é uma decisão tão sua e tão, assim, forte, porque não é uma coisa... Depois que você... Não é uma coisa... É se liberar do egoísmo, como tu falou, assim. Nossa, quando eu não tinha o Pedro, eu ia pra academia, eu vivia uma vida para mim. Só para mim. Eu podia ter uma outra pessoa, mas a vida era minha. Os horários eram meus, o tempo era todo A outra meu. pessoa que tá ali, tu fala assim, tchau, não te quero mais. Ou não, ou aguarda aí tua meia Espera um hora. pouquinho aí. Hoje não, hoje existe uma inversão, né? Então, é uma assim, doação em tempo constante. e eu não, Integral. e eu vou ser bem séria, eu não sabia dessa doação. Mas sabe o que eu acho, Pamela? A gente até pensa nisso, né? Eu lembro quando eu estava grávida, eu pensava assim, daqui a pouco eu vou ter uma criança e vai ser um bebezinho. Eu não vou conseguir, né? Se não tiver alguém olhando a minha filha, mas se eu estiver sozinha com ela, eu vou ter que levar ela pro banheiro. Eu lembrava disso. Mas mesmo a gente pensando sobre isso, não vai ser igual a gente viver essa experiência. Não. Nossa, eu não fazia ideia. A gente não consegue mensurar sem viver. Os dois Calma, porque primeiros ainda não tá andando. Os 2 primeiros meses foi muito essa guerra de pensamento, assim, meu Deus, eu tô presa, eu tô aqui, eu amo, mas assim, eu não posso fazer nada assim, tipo assim, no mercado não dá, porque daí tu tem que carregar, tu tem que bolsa, tu tem fralda, tu tem mamadeira, tu tem... Então, não tem como explicar. É avassalador, é um amor incrível, imensurável, né? Mas é uma responsabilidade gigante, Mas né? é um desafio e talvez um dos maiores, assim, né? Um dos maiores. Então, e daí o casamento, né? Que é o que a gente passou e tu vai passar daqui a pouco. Lidar com isso, com uma gestação, que foi o nosso caso, né? Que foi tudo junto, conhecer um ao outro e de repente não somos mais nenhum nem o outro. Nós somos o mãe e pai do Pedro. A gente tem uma responsabilidade, inclusive, com ele. É muita coisa. Eu sempre digo que o maior desafio não é você criar e botar comida para dentro, porque isso a gente se vira, a gente vai atrás, a gente consegue. Eu vejo o Arthur, ele tem 7 anos, então ele já tem a personalidade dele, né, os pensamentos dele. Eu sempre falo, a coisa mais difícil para mim é educá-lo realmente. Ser exemplo também, né? Por que você... Não, mãe, eu não posso, mas por que eu não posso? Por que ele tem que aprender que não é na hora que ele quer? Porque às vezes é muito fácil como mãe você dizer, tá bom, vai, faz. Vai lá, fica então no celular. Vai lá, joga então. Mas o que eu tô ensinando com isso, sabe? Tem todo um contexto e que suga. Semana passada eu tava saindo pra jantar com o meu noivo e eu saí chorando. Eu entrei dentro do carro e eu disse pra ele, amor, eu acho que eu sou uma péssima mãe. E eu chorava. E ele dizia, por quê? Eu disse, eu não sei se é porque eu fiquei... E às vezes isso vem, e vai vir em qualquer tipo de mãe, qualquer... situação que a gente tenha passado, a gente tem isso, né? Eu pensei, será que é porque eu fiquei algum período longe dele e ele talvez ainda tá reconhecendo? Porque eu sou ciente de que eu tô num processo de reconstruir a minha autoridade de mãe com o Arthur, porque a autoridade de mãe que ele tem é da avó, da minha mãe, que obviamente, com toda maestria, exerceu realmente. Então é compreensível, eu não posso julgar isso. Sim. Mas eu tô aos pouquinhos ali me empenhando para reconquistar. E às vezes se torna tão desgastante tu ter que dizer,
Por que, mãe? Porque eu tô falando, porque eu sou tua mãe. Mas por quê? Porque isso, porque aquilo. Porque vai às ter uma vezes a gente- consequência, porque se tu ficar assim, quando tu crescer, vai ser assado. Eles não entendem que tem um reflexo lá na frente daqui 20 anos, que a gente já viu, né? Então isso é desgastante. Eu lembro que eu chorei dentro do shopping, e meu noivo, graças a Deus, muito compreensível e que ama o Arthur como se fosse filho dele, né? Me abraçou e me disse: olha, você é uma excelente mãe, você tá fazendo isso, tá certo. Só que o Arthur tem a personalidade dele, os de vocês também já têm, embora sejam tão novinhos, mas eles têm, né, aquilo Maria tem próprio. mesmo. Então é Ela difícil, é difícil. Já tem o seu temperamento, Tem o seu né? temperamento, sua opinião própria das coisas, e você tem que explicar, e tem que... Às vezes é um parto, assim, para ir tomar um banho, tem que fazer todo um discurso, então é desgastante. Às vezes dá vontade de sair correndo, às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de tu voltar lá quando tinha 20 anos e era só você. Às vezes dá, e tudo bem, E e como a passa, gente e tá tudo entende, certo. assim, as mulheres que entram em depressão, né? Muito! Porque depois que eu tive, que eu fiquei pensando, nossa, é esse sentimento muito desesperador compreensível. Pra cada janela? de várias coisas assim, que tu pensa assim, meu Deus, assim, é uma coisa tão absurda, é uma entrega muito visceral. Parece que aquele serzinho pequenininho assim, ó, ele tomou toda a tua vida. Então, E manda em ti sem falar. Sem nem falar, Aham. só chorando. Né? Só Sem nem chorando, falar. exatamente. Ele dá um nhé e tu Pronto, já tá já ali sai correndo. E tu já tem que ir lá resolver os 10 mil problemas dele. A depressão pós-parto, pelo que a médica me explicou, é rejeitar, né? Sim. Pode até Sim. falar melhor do que eu. E o Baby Blue é proteger demais. O que ela me explicou. Por que que acontecia? Eu tinha que trabalhar, mas a minha mãe, se ela pegasse a Maria de um jeito diferente, falava, não pode, a médica disse que não é assim. E a minha mãe falava, meu Deus, tu tá aqui, É, teu irmão tá aqui. exatamente. E daí eu comecei a ficar tão agoniada com aquilo, e eu queria só a Maria só pra mim. Por quê? Porque eu me blindei tanto que ia ser só eu e ela, que quando eu me deparei com Refletiu aquele nisso. serzinho ali, que só depende de mim, não pode depender da minha mãe, não pode depender do meu pai. E eu pirei. A gente se sabota um pouco também, né? E a minha psicóloga, ela foi mãe agora. Então a gente tem muita troca, porque ela recém foi mãe também. E daí ela falou bem assim: tem duas coisas que eu tenho para te falar, Fran. Tu pode ser a mãe mais dedicada, que vai parar de trabalhar só para viver aquela vida, e tu vai se sentir incompetente. Tu pode ser aquela mãe que só trabalha para dar uma vida melhor, e tu vai se sentir competente, porque a culpa nasce com a mãe. Nasceu o bebê, nasceu a mãe, nasceu a culpa. Então, e É outra saber coisa. lidar, né? A gente tem muita vontade de comer a criança, de tão fofinho, de amar tanto. E quando ela chega lá para os 15 anos, a gente se arrepende de não ter comido, porque ela vai incomodar. Deve vai ser dar um uma trabalho. fase bem desafiadora. Cada fase é um desafio. É diferente, né? Gente, eu vou ter que encerrar. Eu acho que a gente podia ficar aqui mais algumas horas. Mas eu acho que a gente, pelo menos a mensagem, né, do gravidez inesperada, da reinvenção, conversar com essa mulher que tá nesse momento, assim, cara, parece que vai dar tudo errado, mas existe um processo, né? Existe um caminho que talvez, já que passou né, não teve a sorte de ter o pai, mas achou um outro pai aí no meio do caminho. Exato. A Fran deixou o De pai ser ser egoísta, pai. e deixei de ser egoísta. Eu tive o pai desde sempre, assim, do Pedro, tive essa oportunidade. E eu queria dizer que hoje eu valorizo porque eu entendo o desafio de duas mulheres, assim, de mulheres que decidem por duas coisas. Primeiro, as mães, porque eu nunca entenderia de fato o que é ser mãe sem ter passado por essa maternidade. E depois as mulheres que decidem não ser mães, porque eu tenho muita empatia por essa escolha, porque é uma escolha válida, porque é uma entrega que eu não fazia ideia. Não existe, acho que não existe ditado mais certo do que o que as nossas mães falam, né? Quando tu for mãe, tu vai entender. Hoje, o meu desafio, assim, com a Maria, que ela tem muita personalidade, ela fala, não, mamãe. Ela fala, não, mamãe, pra mim, com 1 ano e meio. Então, eu acho que quando a minha mãe falava, quando eu batia ela alguma coisa, ela falava isso pra mim, quando tu for mãe, tu vai entender. Só sendo mãe, pra eu entender o que ela estava me dizendo. Né? É fato. É surreal, assim, a experiência de ser mãe, a experiência de ter essa opção, né? Porque a gente tem a opção de não ser e tá tudo bem, ou de acontecer e querer abortar, tá tudo bem também, mas aí é a culpa que eu estava falando antes. E a experiência de
entregar para o universo e, cara, vai dar tudo certo. Eu fui forte até aqui, eu vou conseguir segurar a barra de ser mãe Eu mesmo. acho que uma das sabedorias que a maternidade traz pra gente é isso. De fazer a gente entender que a gente não consegue controlar tudo, Exato. né? Quase nada, na verdade. Exatamente. Na verdade, Ainda mais quase nada. sendo mãe, A quase criança nada. vai cair, a criança vai ficar doente, a criança vai brigar na escola. Ela vai chorar, vai, às vezes tu não não vai vai tá dormir junto. à noite. Ela vai dar de dedo na tua cara, assim, ó, às vezes. Vai. É, então. E tudo que tu achava que tu ia fazer antes de ser mãe, Meu Deus. Bem diferente. normalmente a gente não consegue, A né? primeira birra no supermercado se jogando no chão vai acontecer contigo, sabe aquela que a gente fala assim, Se meu perdeu, Deus, se por que a fosse tua comigo- mãe, por que a mãe não faz nada? Passei por isso, paguei minha língua, tá? Ela se jogou no chão e ela fazia rodopio, assim, ó. Eu tirei ela puxando, assim, eu morrendo de vergonha, porque não tem o que fazer. E Gente, a- não tem o que Mas fazer. é que o nosso olhar tá muito voltado pro outro também, né? O que o outro vai pensar, o que eles vão dizer que eu sou, né? Que mãe que eu sou. Exatamente. Como é que meu filho não tá sendo educado? Eu acho que o principal é deixar uma mensagem, digamos, final, né, para tudo isso. Eu acho que o principal é você dar o teu melhor, independente da situação que você tá. A minha situação era uma, a dela era outra, a sua era outra, a sua era outra. E todas nós demos o nosso melhor. Com certeza. E às vezes o melhor para nós, ninguém precisa entender, ninguém precisa apoiar. Graças a Deus a gente teve Não precisa de explicação, a né? bênção de ter pessoas ao nosso lado nos apoiando, mas a gente não precisa se explicar. A gente tem que fazer aquilo com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Eu sabia que a minha hora ia chegar, que o Arthur ia vir para cá, que eu ia construir uma família. Esse ano está acontecendo tudo que eu pedi a Deus. Mas por quê? Porque tudo que eu plantei foi com amor, não foi pensando no julgamento do outro mais. Eu me blindei disso, não penso mais. Senão eu não estaria vivendo as coisas que eu vivo hoje. Então, eu acho que a gente tem que fazer com amor, com fé em Deus, criar o nosso filho da melhor forma possível. Se tiver que deixar com mãe, vai deixar com mãe. Se tiver que deixar com babá, vai deixar. E é assim, e a gente vai pra luta. O nosso melhor não é o mesmo todos os dias. Não é o mesmo. Né? Vai ser diferente. E é E o tá que tudo é bem. possível, né? É o que é possível naquele momento. Então, para encerrar esse podcast, coragem, mulher, se libere do controle, porque você vai entender que, principalmente na vida de mães, nada é controlável. Exatamente. A gente vai conforme é possível, Dançando conforme a música. dançando conforme a música. Agradeço muito a participação, a entrega e falar tão abertamente assim da história e de tudo que vocês passaram. Eu que agradeço o convite. Muito Eu obrigada. também. Obrigada. Amei também participar dessa. E até o próximo podcast. Até. Fechou? Desliga